Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luana e hoje nós iremos discutir alguns conceitos que muito tem se falado na atualidade, que são eles: surto, epidemia, pandemia e endemia. Para iniciarmos, vamos conceituar a palavra surto. O surto é definido como aumento repentino da frequência de casos envolvendo uma doença, atingindo um nível de contaminação mais rápido do que o habitual, em um espaço específico. Por exemplo, quando a Covid-19 ela iniciou-se lá na China, na cidade de Wuhan, a princípio ela foi considerada como surto. E quando há esses surtos, é necessário que as pessoas se vacinem ou reforcem a vacina, né? Quando há vacinação. E quando não há vacinação, é necessário que haja um distanciamento social para que esse surto ele não venha se agravar para uma epidemia. Já a epidemia, ela acontece quando ocorrem surtos, só que esses surtos eles vão acontecer em espaço maior, ou seja, essa frequência maior do que o habitual, ela vai afetar várias regiões. Por exemplo, a Covid-19, quando ela começou a sair daquela cidade de Wuhan, que ela começou a se espalhar para outros lugares da China, ela começou a não era mais classificada como surto, e sim como uma epidemia, porque ela já não está mais em determinada localidade, ela também afeta outras regiões, afeta várias regiões. E a pandemia. A pandemia ela é o pior dos cenários epidemiológicos e é quando a gente observa um aumento das frequências de casos dessas doenças, só que dessa vez em níveis bem maiores. Ao invés de ser em vários estados de determinado país, em vários lugares, vai ser em diversas regiões do planeta. E nós temos como exemplo de algumas pandemias que já tiveram, né, na história mundial. Nós temos, por exemplo, em 1918, a gripe espanhola, que ela iniciou-se, o primeiro caso dela foi nos Estados Unidos, e essa pandemia ela foi uma das pandemias mais mortíferas da história, onde houve mais de dezenas de milhões de mortes, e ela atingiu todos os continentes. Nós temos também a gripe asiática, que foi em 1957, que ela também se encaixa nessa definição, pois cerca de 10 meses ela atingiu os países da Austrália, Índia, Europa, África e Estados Unidos. E também nós temos essa pandemia da gripe asiática, ela deixou cerca de 70 mil mortes. Nós temos também a gripe suína, né? A H1N1, foi em 2009, e ela começou a registrar casos em 6 continentes, ela registrou casos em 6 continentes do mundo. E por último, nós temos, que foi em 2020, 11 de março de 2020, nós temos a Covid-19, né? Que até o atual momento, já cerca de 5 milhões de pessoas no mundo já perderam suas vidas devido a essa pandemia que nós estamos passando pelo atual momento. E por fim, nós temos o conceito de endemia, que ela não se relaciona com a taxa de manifestação de a doença, ou seja, ela não leva em consideração aumento de casos para além do costumeiro. Ela trata-se de uma doença que se manifesta somente em determinada região, por alguma causa local. Além disso, elas são sazonais, ou seja, acontece periodicamente e varia de acordo com a época do ano. E ela também pode estar relacionada com aspectos sociais, higiênicos, biológicos, como, por exemplo, nós temos a dengue. A dengue ela é conceituada como endemia e é causada por aspectos higiênicos, que nós sabemos que o que leva à proliferação do mosquito da dengue é água parada, e geralmente ocorre em locais onde tem muito acúmulo de lixo, que acaba nos períodos de chuva, né? Principalmente nos períodos de chuva, ali acumula água parada, onde é que fica pneu parado, garrafa vazia, em regiões onde tem muito lixo, muito entulho, e acaba acontecendo a proliferação desse mosquito, e o número de doenças nessa determinada época acaba aumentando muito. Isso é conceituar, e isso a gente conceitua-se como uma endemia.